Era o ano de 1790. O sol castigava a forte príncipe da beira, sentinela implacável às margens do rio Guaporé. Dentro de seus muros, Kofi, um jovem arrancado de sua Angola natal, labutava sob o jugo da crueldade portuguesa. Cada pedra da fortaleza sussurrava histórias de sofrimento. Cada murmúrio do vento carregava os lamentos dos escravizados. Eu me agarrava à esperança. Meu coração ansiava pelas distantes praias da liberdade. A cada dia, enquanto carregava pedras pesadas e suportava o chicote do feitor, meu espírito voava. Eu sonhava com minha aldeia, com minha família. Sonhava com os tambores, as danças, o sabor da liberdade. Esses sonhos alimentavam meu espírito. Eram meu refúgio, meu consolo, minha força. Relâmpagos rasgavam o céu, iluminando os muros da fortaleza com um brilho fantasmagórico. Cada relâmpago parecia um grito de liberdade, uma promessa de um novo começo. Os guardas, encolhidos de medo, pouco se importavam com as sombras que se moviam sob o aguaceiro. A tempestade era uma aliada inesperada, distraindo-os e criando uma cortina de caos. Kofi, o coração batendo forte em uma mistura de terror e euforia, deslizou pelo portão desprotegido. Cada passo era uma vitória, cada respiração, um desafio à opressão. Corri, a chuva chicoteando meu rosto, o gosto da liberdade me inebriando. A sensação era indescritível, como se cada gota de chuva lavasse anos de cativeiro. Atrás de mim, a tempestade abafava os gritos dos guardas, sua perseguição dificultada pela fúria dos elementos. A natureza parecia estar do meu lado, conspirando para minha fuga. Não ousei olhar para trás. O passado estava enterrado naquelas paredes, e eu corria em direção a um futuro incerto, mas meu. Segui em frente, impulsionado pelo instinto e pelo desejo feroz de libertação. Cada passo era uma afirmação de minha vontade de viver livre. A selva o acolheu, seu abraço aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. As árvores altas e a vegetação densa ofereciam tanto proteção quanto perigo. Espinhos rasgavam sua pele. O chão da floresta, um labirinto traiçoeiro de raízes e cipós. Cada ferida era um lembrete da luta pela sobrevivência. Mas Kofi prosseguiu, guiado pela tênue luz da esperança que cintilava em seu coração. A esperança era sua bússola, seu guia na escuridão. Ele havia experimentado a liberdade e jamais voltaria atrás. A determinação em seus olhos era inabalável, um reflexo de sua alma indomável. Dias se transformavam em noites. O ciclo interminável da natureza era um lembrete constante da passagem do tempo. Exausto e faminto, Kofi tropeçava na mata densa. Cada passo era uma luta, cada respiração, um esforço. Ele sabia que não sobreviveria sozinho no coração daquela selva implacável. A solidão era um inimigo tão grande quanto qualquer predador. Ele precisava de ajuda, de orientação. A selva era vasta e implacável, e ele sabia que não poderia enfrentá-la sozinho. Ele rezou aos espíritos de seus ancestrais, suas preces ecoando pelas árvores silenciosas. A fé era sua última esperança, um fio de conexão com aqueles que vieram antes dele. O rio Guaporé, agora calmo após a tempestade, tornou-se seu fio da vida. Suas águas, antes turbulentas, agora corriam suavemente, refletindo a luz do sol e trazendo uma sensação de paz e renovação. Ofereceu-lhe água para saciar a sede e peixes para aplacar a fome. Cada gole e cada pedaço de peixe eram um presente da natureza, um lembrete de que a vida, mesmo em seus momentos mais difíceis, sempre encontra uma maneira de seguir em frente. Guiou-o, suas correntezas levando-o cada vez mais para o coração da floresta. O rio era seu guia, seu companheiro constante, mostrando-lhe os segredos escondidos da selva, onde cada curva e cada som contavam uma história. Um dia, ao cair na margem do rio, com as forças se esvaindo,
Ele ouviu o suave murmurar de vozes. Eram vozes distantes, quase como um sussurro do vento, mas carregavam uma promessa de esperança e socorro. Cautelosamente, ele afastou a folhagem e se viu diante de um pequeno grupo de indígenas. Eles estavam reunidos em torno de uma fogueira, suas expressões serenas e acolhedoras, como se já esperassem por sua chegada. Eles eram diferentes de todos que ele já tinha visto, seus corpos adornados com intrincadas tatuagens, seus olhos repletos de uma sabedoria que só a floresta podia oferecer. Cada tatuagem parecia contar uma história. Cada olhar transmitia uma compreensão profunda da vida e da natureza. O medo lutava com a esperança no coração de Kofi. Ele sabia que sua vida estava nas mãos daqueles estranhos. E a incerteza do que viria a seguir era esmagadora. Eles o acolheriam ou o veriam como um inimigo? A dúvida corroía sua mente, mas ele sabia que não tinha outra escolha, a não ser confiar no destino e na bondade daqueles que o encontraram. Eu não tinha escolha a não ser confiar em meus instintos. Cada passo que dei em direção a eles foi um ato de fé, um salto no desconhecido. Com a voz trêmula, chamei minhas palavras, uma mistura de português com as línguas da minha terra natal. Eu esperava que eles entendessem meu apelo, que vissem a sinceridade em meus olhos e ouvissem a verdade em minha voz. Para sua surpresa, uma jovem se adiantou, seus olhos cheios de compaixão. Ela parecia entender sua situação, como se pudesse sentir a dor e o desespero que ele carregava. Ela lhe falou em uma língua que ele não entendia, mas seu tom era gentil, reconfortante. Suas palavras eram como um bálsamo para sua alma cansada, e ele sentiu uma onda de alívio e gratidão inundar seu coração. Os Arikemi, como Kofi descobriu que eram chamados, o acolheram em sua aldeia. Eles trataram de suas feridas, compartilharam sua comida e lhe ensinaram seus costumes. Aprendi a caçar com arco e flecha, a pescar com lança, a navegar pelos rios e igarapés da floresta tropical. Ele aprendeu sua língua, seus costumes, suas crenças. A vida na aldeia era difícil, mas simples. Os Arikemi viviam em harmonia com a natureza, tirando apenas o necessário, respeitando a floresta e suas criaturas. Eu só conhecia a brutalidade da escravidão. Ali, encontrei consolo em sua existência pacífica. Aprendi a valorizar a força silenciosa da floresta, a sabedoria dos anciãos e a importância da comunidade. Ele aprendeu sobre a reverência aos espíritos da floresta, a profunda conexão com a terra. Ele aprendeu sobre a luta contra os colonizadores que avançavam, ameaçando seu modo de vida. Kofi, que antes buscava apenas sua própria liberdade, encontrou um novo propósito: proteger os Arikemi e seu modo de vida. Entre os Arikemi, Kofi encontrou mais do que apenas um lar. Ele encontrou o amor, a aceitação e um novo propósito de vida. A tribo o acolheu de braços abertos, oferecendo-lhe um lugar onde ele poderia finalmente sentir-se em casa. Yara, a mulher que o abordou pela primeira vez na beira do rio, tornou-se sua esposa. Ela não era apenas uma companheira, mas uma guia espiritual e emocional. Alguém que o ajudou a redescobrir a alegria e a beleza da vida. Ela era uma caçadora habilidosa, uma curandeira talentosa e uma líder natural entre seu povo. Sua força e sabedoria eram admiradas por todos na tribo, e seu espírito brilhava tanto quanto a lua nas águas. Sua presença era uma luz constante na vida de Kofi, iluminando até os momentos mais sombrios. Nosso amor floresceu em meio aos desafios de nossa existência, crescendo mais forte a cada obstáculo superado. Juntos, enfrentamos as adversidades da vida na floresta, sempre apoiando um ao outro. Um testemunho do poder duradouro do espírito humano. Nossa união era uma prova de que o amor verdadeiro pode superar qualquer barreira, seja ela física ou emocional. Yara lhe ensinou os segredos da floresta, compartilhando com ele o conhecimento ancestral que havia sido passado de geração em geração.
as propriedades medicinais das plantas, como usá-las para curar doenças e aliviar dores. Cada planta tinha um propósito, e Yara conhecia todos eles. A linguagem dos pássaros e animais. Ela ensinou Kofi a ouvir e entender os sons da floresta, a interpretar os sinais da natureza. Ela o ajudou a curar as feridas do passado, a encontrar paz interior. Com sua orientação, Kofi aprendeu a meditar e a se conectar com o espírito da floresta. Ao lado de Yara, me senti verdadeiramente livre. Livre das correntes do passado. Livre para ser quem eu realmente era. Eu havia escapado das correntes da escravidão, mas a verdadeira liberdade veio com o amor e a aceitação que encontrei entre os Arikemi. Mas acima de tudo, havia encontrado um lugar ao qual realmente pertencia. Um lugar onde eu era valorizado e respeitado, onde minha história e minhas experiências eram compreendidas. Certa noite, enquanto a aldeia se reunia ao redor da fogueira comunitária, compartilhando histórias e canções, um sentimento de inquietação pairava no ar. O pajé, com o rosto marcado pela preocupação, pediu silêncio. Ele sentia que algo estava errado, uma perturbação no equilíbrio da natureza. Ele havia recebido uma visão, um presságio de grande perigo. Em seu transe, ele viu imagens de destruição e sofrimento. Os homens brancos estavam chegando. Ele alertou, trazendo consigo armas e doenças, ameaçando a paz e a harmonia da tribo. Sua ganância insaciável, sua sede de conquista, implacável. Eles não respeitavam a terra nem seus habitantes, vendo tudo apenas como recursos a serem explorados. Eles trariam a destruição para a floresta, derrubando árvores e devastando o habitat natural. A morte para os Arikemi. A tribo estava em luto antecipado, temendo pelo futuro incerto que se aproximava.